A depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial, 5,8% dos brasileiros, sendo o quinto país com maior índice de prevalência e o primeiro país com maior índice de transtorno de ansiedade. São 6 horas da manhã e eu acordei, olhos inchados porque ontem eu chorei. E o motivo disso tudo eu já nem sei, apenas já cheguei no ponto que me entreguei. Um turbilhão de pensamentos eu tentei, procurando o momento exato que errei. Você pergunta se ligar para a resposta, eu finjo que estou bem, você finge que se importa. Lá fora, a chuva cai igual as minhas lágrimas, o desespero vem bater na porta, minha lástima e lá está minha... Olá, pais, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, sou acadêmica do 4º período do curso de Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira, campus Belo Horizonte. E hoje, eu e o meu grupo gostaríamos de falar a respeito de como o excesso das mídias digitais e sociais podem influenciar no bem-estar de seus filhos. Você tem observado rumores, mudanças de comportamento e um longo período de tempo em que o seu filho adolescente passa nas redes sociais em isolamento? Mas, primeiramente, precisamos compreender que a adolescência é um período difícil, turbulento, com variações do humor e crises emocionais, pois os jovens passam por várias situações novas e pressões sociais quando se aproximam da idade adulta. E para alguns, este período de transição é muito difícil, pois é exatamente uma fase de reconhecimento próprio do adolescente. Nós sabemos que a internet é uma ferramenta indispensável no dia a dia, permitindo o acesso fácil e rápido às informações e a conexão com as pessoas de vários lugares do mundo por meio das redes sociais. E esse crescimento contínuo e excessivo pode tornar as pessoas manipuladas, causando também a depressão e a ansiedade, que pode ser considerada causas da escolha do isolamento do adolescente. Você saberia identificar no seu filho alguns sinais que podem ser considerados depressivos? Então vamos saber mais sobre isso. Falando agora um pouco mais sobre a depressão. Bom, ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração de humor que é caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, e vem associada a sentimentos como dor, desesperança, amargura, desencanto, baixa autoestima e culpa, assim como também distúrbios do sono e do apetite. É importante diferenciar essa tristeza patológica daquela tristeza transitória, geralmente provocada por acontecimentos difíceis, desagradáveis e é inerente à vida de todas as pessoas, e geralmente damos um jeito de superá-la. Já na depressão, essa tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor, por exemplo, permanece deprimido o tempo todo, por vários dias seguidos. Aquelas atividades que antes davam prazer, satisfação, desaparecem, e a pessoa ela não tem perspectiva de algo que possa ser feito para melhorar o seu quadro, agravando assim ainda mais o seu estado de depressão. Sobre o diagnóstico, ele é clínico e tem como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente, levando em consideração aspectos familiares, escolares e os seus grupos de convivência. A seguir, alguns dos sintomas da depressão. Alguns de seus sintomas são sentir-se deprimido a maior parte do tempo, interesses e prazeres reduzidos, alteração de peso, a perda ou o ganho de peso não intencional, distúrbio do sono como insônia ou sonolência excessiva, problemas psicomotores como a agitação ou a apatia, fadiga ou perda de energia constante, sentimento de culpa ou inutilidade excessiva, dificuldade de concentração, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte, baixa autoestima, alteração da libido, isolamento social, irritabilidade, queda no desempenho escolar e afastamento de amigos. Bom, uma depressão não tratada quando jovem pode produzir grandes prejuízos na vida do indivíduo. Sendo assim, os pais e os responsáveis devem ficar atentos às mudanças de comportamento dos seus filhos, que pode indicar um quadro de depressão ou até mesmo um agravamento da doença. Ser adolescente hoje é enfrentar pré-julgamentos devido a uma baixa compreensão da fase no âmbito sociocultural. Até mesmo os pais e os responsáveis, por não saberem lidar com aquele jovem nessa fase de descobertas, acabam agindo como co-terapeutas,
exigindo assim atitudes ou comportamentos mais adultos e até mais infantis de seus filhos. Nesta fase, acontece uma rivalidade entre a busca de uma identidade e uma confusão dos papéis. E é aí que a influência das mídias sociais é um risco para o adolescente, pois a constante busca por aprovação afeta diretamente e negativamente vestígios da depressão, sendo que um dos principais fatores da depressão na adolescência é a falta de autoestima, que condiz com a insegurança e fragilidade do sujeito, tendo como consequência disso a necessidade e dependência da aprovação do outro. Mesmo super conectados, talvez os jovens estejam mais sozinhos do que nunca. E podemos perceber isso quando eles estão sempre à espera de uma curtida, um comentário ou algo que necessite do olhar ou aprovação do outro. De acordo com o Dilema das Redes, um documentário produzido recentemente por uma plataforma de streaming, os aplicativos competem pela atenção do usuário. Constroem modelos que prevê ações para prendê-lo ao máximo na tela, assim modificando o que você faz, pensa e o que você é. Algumas pesquisas mostram que as meninas são mais propensas à depressão. Elas tendem a usar mais redes sociais como Facebook, Snapchat e Instagram, que é mais baseado na aparência física, tirando fotos e comentando sobre elas. E isso acaba se tornando um problema grave quando não é investigado e percebido recentemente pelos pais. O uso das redes sociais e da tecnologia se torna um hábito negativo quando passamos a perder a hora navegando nas redes sociais, especialmente se ficamos nos comparando a outras pessoas, pois essa comparação faz com que a pessoa se sinta ainda mais sozinha e inferior, e esse sentimento pode piorar o quadro de depressão, pois as redes sociais dão uma falsa sensação de estar acolhidos e transmite sempre uma vida perfeita para seus seguidores. Mas olha, fazer o uso saudável das redes sociais não é tão difícil. Veja algumas dicas. Você pode estabelecer uma idade mínima para início do uso do aparelho. Monitorar, sempre que possível e necessário, o conteúdo que o seu filho ou filha está acessando. Manter um diálogo honesto, esse fator é primordial. Determinar momentos em que o uso seja proibido, como por exemplo, numa mesa de jantar, na hora dos estudos. E outro fator muito importante é sempre manter o seu filho ou sua filha conscientizados sobre o perigo que a internet pode lhes trazer. Lembrando que o diálogo honesto é a melhor maneira de orientar seu filho sobre o uso das redes sociais na adolescência. É essencial manter a ponte de comunicação aberta e ficar atento ao que seu filho ou filha está sendo exposto online. Afinal, não dá para prever tudo o que pode acontecer naquele ambiente. Conforme vimos no decorrer do nosso documentário, o uso excessivo das redes sociais tem sido um dos maiores responsáveis pela depressão entre os adolescentes. As redes sociais vieram para ficar e já temos uma geração que não sabe o que é viver sem elas, fazendo desse uso um vício. Vamos ver agora uma reportagem veiculada recentemente em uma emissora de TV, que trata justamente desse tema. A pandemia aumentou demais o uso de computadores e celulares por crianças, adolescentes, adultos e, segundo os médicos, esse comportamento pode levar a alguns transtornos. O ideal é fazer com que o vício seja combatido o mais rápido possível. Desde que começou a pandemia, o cenário na casa de Elizabeth é esse. Os 4 filhos de 6, 11, 13 e 16 anos mergulhados no mundo virtual. E não demorou muito para a mãe perceber mudanças no comportamento dos filhos. Eles estavam já com sintoma de vício mesmo.
né, assim, de ficar nervoso quando não podia estar com o celular. Todos esses sintomas são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa pandemia aumentou e muito o uso de telas no nosso dia a dia. Adultos e crianças chegam a disputar computadores e celulares para trabalhar, fazer aulas online e para matar a saudade de parentes e amigos por chamadas de vídeo. E aí, quando sobra aquele tempinho livre, todo mundo corre para o mundo virtual. Um vício que está sendo alimentado diariamente de forma descontrolada. O médico reforça a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de que crianças e adolescentes tenham tempo de tela, chamado de funcional e afetivo. E, claro, tempo com a família, que é apontado como o mais importante. Nós temos que escutar as coisas deles, aprender com eles muita coisa e ensinar eles muita coisa. E foi exatamente isso que Elizabeth fez. Criou um quadro de horários estabelecendo uma nova rotina para cada um dos filhos. Graças a Deus já está mais tranquilo. E até em relação à nota dos mais velhos, né? Quando eles fizeram as primeiras provas online, a gente assustou com as notas super baixas. E aí depois que a gente estabeleceu essa rotina, as notas já melhoraram, eles já conseguiram recuperar a média, né? E aí a gente viu que está no caminho certo. O segredo é se envolver de uma maneira que faça os jovens entender que você respeita a privacidade deles, mas quer ter a certeza de que estão seguros. O contexto familiar é essencial para a elaboração e a aprendizagem de dimensões significativas da interação. Os contatos corporais, a linguagem, a comunicação, as relações interpessoais. A família constitui uma importante base da vida social. Nela, vivem-se relações afetivas profundas, a filiação, a fraternidade, o amor, a sexualidade, numa teia de emoções e afetos positivos e negativos, que caracterizam o ser humano e o fazem sentir parte daquela e não de outra família. Queridos pais, a depressão leva ao isolamento, e o isolamento leva à desconexão com o mundo real. O terreno é fértil para a doença florar. Então, se você suspeitar que um adolescente está sofrendo de depressão, é possível ajudá-lo. Mas para alguém que deseja ajudar, é preciso carinho e intuição, bem como saber escutar. Isso mesmo, você que sentiu toda essa dor. Quero que você me escute, que mesmo com todo esse rancor, saiba que pro mundo você ainda tem valor. Me escute, você tem força pra se levantar. As energias estão no seu corpo e estão vivas. Escuta, sai desse escuro porque você pode se tornar a luz que onde passa ilumina. Escuta, o mundo tava errado quando disse que tu não era capaz. Vê se me escuta, a vida vale muito quando você conseguir encontrar paz.